Boa noite a todos. É com muita alegria que damos início ao encontro com o Evangelho desta noite. E vamos então nos unindo, não é? Em pensamento, em coração, em oração, buscando a companhia amiga desses benfeitores tão queridos que, com toda certeza, estão aqui conosco nessa noite, nos amparando, nos fortalecendo, nos inspirando, nos auxiliando em nossas necessidades. Nós sabemos que durante o tempinho, né, tão curto que nós estamos aqui reunidos, esses amigos aproveitam que estamos em sintonia com o bem, dando essas condições favoráveis, e eles ficam ao nosso lado, nos envolvendo naquelas energias salutares, de equilíbrio, de saúde, de paz, nos oferecendo tudo de bom em nome de Jesus. E a nossa gratidão, então, a toda essa equipe maravilhosa que nos acompanha todas as terças-feiras, essa equipe, não é, vinculada ao Centro Espírita União e Fraternidade, a nossa gratidão a todos esses benfeitores, ao nosso querido João José de Oliveira, o nosso coordenador, dirigente, não é, que comanda espiritualmente a nossa casa. E assim vamos nos unindo nessa gratidão, na alegria de podermos relembrar, de podermos saber de outras coisas do Evangelho de Jesus. Tão gostoso conhecer o Evangelho. E vamos então assim, deixando, não é, essas energias tão gostosas envolver a cada um de nós. E vamos já também envolvendo o Mário nas nossas vibrações de carinho, de equilíbrio, de fortalecimento de paz, para que ele possa estar envolto por toda essa equipe espiritual que dê a ele toda a sustentação para que ele passe para nós tudo aquilo que ele preparou com tanto carinho. E é assim que, em nome de Deus, de Jesus e dessa equipe que comanda o encontro com o Evangelho, nós iniciamos a reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejamos bem-vindos em mais esse momento de encontro com Jesus. Andei uns dias aí ouvindo pessoas em ambientes não tão comuns, né? Em ambientes hospitalares e percebendo uma certa angústia pairando nas pessoas. Às vezes nós não temos ideia, né? Convivemos com pessoas, conhecemos outras. Às vezes, só observamos pessoas que passam por nós e não imaginamos as angústias por que passam essas pessoas. E eu lembrei de um filósofo da Dinamarca, de nome Kierkegaard. Esse filósofo, ele fundamentou, cristão, ele fundamentou a filosofia dele em cima da angústia, como uma forma de transformar a angústia num aprendizado, de adquirir conhecimentos. É mais ou menos em linha com o que os espíritos nos ensinam. Na codificação que Kardec trouxe, os espíritos dizem a angústia ou qualquer situação da vida é o momento de refletir, né? O momento que a pessoa tem de olhar para dentro de si mesmo, avaliar por que está vivendo aquilo, por que está passando aquilo, olhar no seu entorno, por que as coisas estão acontecendo daquele jeito. Em geral, os momentos de angústia, eles são o efeito, né? Kardec usa muito a lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. A angústia é o efeito. É o efeito do quê? De situações que vamos vivenciando
e provocam, então, a angústia. Situações que nos levam a decepções, a traições, a perda de entes queridos, perda de um relacionamento, perda financeira, perda de um emprego, perdas em geral, doenças. Então, essas coisas despertam nas pessoas a angústia. O que falta, então, é mecanismo para poder enfrentar a, a angústia quando ela surge, né? E a literatura espírita é muito vasta nisso, assim como a codificação que Kardec trouxe, dizendo que a serenidade é o grande aprendizado que nós, humanos, precisamos ter. Porque a serenidade nos permite encontrar a causa da angústia. A serenidade nos permite encontrar o motivo que nos leva àquela angústia. E ali está, então, a lição, o aprendizado, o algo novo que nos falta e que só diz respeito a nós. Porque uma situação pode causar angústia em um e no outro não causar nada. Porque nesse um há algo novo que ele precisa aprender. Há alguma lição ali a ser estudada pela própria pessoa. Então, angústia, se Kierkegaard diz que é um fator de aprendizado, de conhecimento, e nós não discordamos disso, também é um fator de reflexão. Por que eu caí nessa angústia? O que essa coisa quer me ensinar? Então, a maioria dos casos de pessoas angustiadas é acabar se fechando cada vez mais em si e, ao fechar em si, achar-se solitária, achar que está sozinha nesse mundão aqui. Pessoas que às vezes moram com 2, 3, 4, 10 pessoas no mesmo lar, mas dizem que está sozinha. Pessoas que trabalham com 20, 30, 100 pessoas e ainda diz que está sozinha. E eu lembrei, enquanto eu preparava esse assunto, esse tema, do Luiz Sérgio. Porque o Luiz Sérgio diz assim: ninguém nunca está sozinho. Então, ninguém está sozinho. Acho que esse é o ponto para nós refletirmos. Ninguém está sozinho. Talvez até deva ser esse o tema do que estamos conversando nesta noite. E quando lermos, aliás, eu recomendo a leitura desse livro de Luiz Sérgio. Luiz Sérgio foi um jovem, em torno dos 20 anos, que por um acidente de automóvel veio a desencarnar. E os pais sofriam muito, porque os pais nunca estão preparados para a morte de um filho, ainda mais um jovem, cheio de vida, inteligente, saudável, bonito. Não se espera a morte nesses casos. Então ele passa através da mediunidade, não me lembro, acho que Irene Pacheco, não me lembro a médium, desse livro que ele dá o título Ninguém Está Sozinho. É um livro que eu recomendo porque vai fazer bem para as pessoas saírem dessa situação de se achar sozinho. Então, ali, na literatura bastante simples de um jovem, com idade próxima a 20 anos, fica bem gostoso de ler e de assimilar. E nós podemos dizer, é fato, ninguém está sozinho. Sempre existe alguém que nos envia um bom pensamento, que nos envia uma oração, que nos envia um desejo sincero de paz e de saúde.
Às vezes nós é que não captamos, que não sabemos receber esses pensamentos, essas orações, esses desejos de paz, de saúde. Então, pensando nisso, eu lembrei de um caso emblemático na história do cristianismo e, por que não dizer, na história da humanidade. Lembrei-me de Judas Iscariotes, ou para alguns, como Edgar Armond, Judas de Queriote, a cidade Queriote. Mas é mais conhecido por Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, na minha humilde percepção, é um caso extremo de angústia. Ele, judeu, queria a libertação dos judeus do jugo dos romanos naquela época. E ele entendia que precisava de um líder que movimentasse, então, todo o povo judeu num levante para expulsar os romanos do território da Palestina antiga, que não tem nada a ver com a Palestina dos dias de hoje. E ele acreditava que Jesus seria esse libertador, esse Rambo, né? Essa figura que pudesse arregimentar um povo inteiro contra os romanos. Ele não compreendeu que Jesus veio ensinar o amor, a unir as pessoas pelo amor. E Judas, então, se sente traído por aquele que ele acreditava ser o seu libertador. Jesus veio nos libertar do erro, dos vícios, do pecado, mais conhecido por pecado. Falaremos de pecado brevemente no próprio selfie. Quando ele percebeu o mal que havia feito a um homem que só tinha curado endemoniados, curado cegos, curado a mulher hemorrágica, trazido a vida, que trouxe à vida Lázaro, a filha de Jairo, Judas foi auto-obsidiado, foi angustiado num extremo que ele não se perdoava. Então, Judas tem uma figura na história da humanidade, na história cristã em particular, da humanidade em geral, do extremo do ser humano na angústia, porque ele carregou em si mesmo a culpa pela crucificação de Jesus. Nós não conseguimos imaginar o peso dessa angústia. Você tomar conhecimento que você delatou Jesus, que ele foi preso, um julgamento totalmente irregular e sem provas, foi condenado à crucificação. E Judas estava agora vivendo o tormento dos lugares sombrios, né? Ele que presenciou a serenidade de Jesus durante aquele caminho todo do Gólgota, suportando as blasfêmias que sofreu, as injúrias, as gozações. Tu és rei, salve-se. Tu és Deus, liberte-se.
E aquilo feria Judas na alma. Carvão incandescente que pudesse queimar partes do seu corpo. E a sua alma ficou muito ferida. E aqueles quadros não saíam do seu pensamento. E a sua consciência dizia: traidor do Cristo. Conseguimos imaginar nós mesmos dizendo para nós mesmos, na nossa intimidade de consciência, traidor do Cristo. E aquilo o acusava constantemente. Ele, que agora estava no plano espiritual, cego por ter provocado a própria morte do corpo físico. Ele não tinha ideia que estava no plano espiritual. A sua cabeça era um turbilhão. Ora, ele achava que estava encarnado ainda, mas não estava. E aquilo era uma novidade para ele, que não havia entendido a lição de Jesus, de que derrube esse templo e em 3 dias eu o porei de pé. Nós não morremos. O corpo físico, sim, mas a alma segue. O espírito foi criado por Deus para viver a eternidade. Judas não tinha compreendido isso. Então estava ele cego naquele ambiente espiritual. Ali, no plano espiritual, ele se encontrava no verdadeiro mundo, o mundo que Jesus disse que é o rei. Meu reino não é deste mundo, de matéria, mas é do mundo eterno, onde o espírito não morre. Judas estava só, numa solidão profunda, que o amargurava mais ainda. Então, era um espírito triste, melancólico e sofrendo a angústia de ter delatado o Mestre Jesus. Às vezes a visão queria retomar, e o pouco que ele podia captar era de uma paisagem muito triste, de um cinza profundo, uma névoa imensa que envolvia aquele ambiente espiritual de dor e de sofrimento, destinado às pessoas que cometem o mal, a perversidade neste plano que nós estamos. Judas, já cansado de andar e andar a esmo num ambiente que ele não conhecia, e um remorso que o atormentava a todo instante. Ele não conseguia se livrar do remorso, tampouco do sofrimento que o remorso traz. Por que você fez isso? Por que não se controlou? Por que não conversou melhor com Jesus e compreendesse que ele estava querendo te libertar da prisão que você colocou no plano espiritual? Certa vez, ele exausto, já sem forças, sentou-se. E ali foi um momento de divisão na sua jornada, na sua vida. Porque pela primeira vez,
Desde que ele entrou nesse martírio, nessa angústia profunda, as lágrimas brotaram dos seus olhos. Esse, caríssimos, em Jesus, esse momento que a lágrima vem espontânea, quente, que desce ardendo até pelos olhos, esse é o momento que realmente nós nos arrependemos. E aquelas lágrimas jorravam e os seus olhos transmitiam a melancolia que ele sentia naquele momento. Judas não sabe dizer quanto tempo ele ficou nessa situação. Mas quando o arrependimento é sincero, os espíritos nos ensinam que esse é o momento de receber ajuda. Muitas são as obras espíritas, muitos romances espíritas. Vou citar mais um. O livro chama-se Renúncia. Quando o espírito se arrepende, entidades de luz de esferas elevadíssimas, como é o caso de Alcione, reencarnam para ajudar esses que se arrependem a encontrar um caminho melhor de progresso. O livro chama Renúncia. Chico psicografando e Emmanuel ditando. Mas ali estava então Judas, em profundo arrependimento, com lágrimas que ele não conseguia controlar. E nesse momento, uma luz começa a vir do alto. E essa luz, num azul claro, começa a ganhar contornos de um corpo humano. E cada vez que essa luz se aproxima, quanto mais se aproxima de Judas, ele vai perceber que o contorno é de um corpo de uma mulher, que se apresenta tão sutil, num magnetismo tão maravilhoso, que Judas se admira e pensa: quem será essa nobre mulher? Sim, uma mulher que vinha de planos dos mais elevados no planeta Terra, de planos altíssimos, de espíritos de luz da primeira hierarquia do planeta Terra. Ela que se apresentava ali diante dele envolta em esplendores, em celestes esplendores, que ele quase não conseguia divisar as feições. Também Judas estava num estado emocional bastante alterado. E aquela senhora se aproxima de Judas, afaga a sua cabeça, e ele, aquele homem amargurado, infeliz, preso no seu martírio, preso na sua culpa, preso na sua angústia de ter traído Jesus, que só amou a ele e a todos por onde Jesus andou. Ele não compreendia porque ele estava merecendo aquele afago. Ele não compreendia porque aquela senhora que divisava os limites entre o humano e o divino o consolava. E a sua visão foi firmando cada vez mais. E ele olhava para a senhora e não conseguia traduzir a beleza dela, era indescritível.
E ela, em tom de carinho profundo, com a sua voz acolhedora, a voz que ampara, a voz que não julga, que não quer perguntar nada, mas que quer dizer: estou aqui com você e por você. E ela, naquela sua voz, iniciou uma conversa. A voz dela soava para Judas quase que como uma harmonia de oração. E ela disse: meu filho, por que choras? E aquele homem, poderíamos, numa figura de linguagem, dizer, quase aos farrapos de um homem, responde: por acaso não sabes? Suas palavras eram duras, as palavras de um homem angustiado, de um homem sofrendo. Ele estava visivelmente transtornado. Suas palavras eram carregadas de culpa, de remorso. Suas palavras continham a dor de ter enviado o Mestre, o sinônimo de amor, para a morte. Suas palavras continham a dor de quem não compreendeu Jesus. Aquele homem tão diferente dos demais. Essa era a sua angústia. Esse era seu remorso. E Judas prosseguiu: Senhora, eu sou um morto vivo. Matei-me, mas não morri. E a minha consciência me culpa. Não consegui suportar ter traído Jesus. E esse é meu martírio. E por isso, matei-me. Porém, para meu desespero maior, a morte não foi meu fim. E a morte não é o fim de ninguém. E estou eu aqui, novamente vivo. O espírito não morre. Ele não sabia disso. Mas, Senhora, desta vez eu não tenho consolo. Eu não tenho lar. Eu não tenho amor. Também não tenho mais fé. Como eu me vejo totalmente sem esperança. Jamais devemos nos sentir assim, diz a doutrina espírita. Mas Judas estava se expressando aquela senhora. Senhora, acaso já ouviu falar de Judas, o traidor? E ele falava com a angústia da dor. E a palavra era dura. Quantas almas nós encontramos assim nos trabalhos mediúnicos? Quanto amor desses abnegados espíritas que acolhem essas almas, orientando para que elas se encaminhem para lugares melhores no plano espiritual. Mas aqui não era nenhum centro espírita, porque nem existia naquela época. Aqui era uma senhora. E ele diz: acaso a senhora conhece Judas, o traidor? Pois é, senhora. Esse sou eu. Foi eu quem aniquilei a vida de Jesus. Sabe? Em princípio, julguei poder fazer daquele homem um rei, mas não o compreendi. E acabei levando aquele homem ao sacrifício, ao martírio.
ao sangue e à cruz. E ele a tudo suportou e nada reclamou. Mas a partir de que tudo se consumou, minha vida ficou despedaçada. Ficou em flagelo, em aflição, exatamente como agora a senhora pode me ver. Nenhum de nós deve se sentir assim. Sempre o Pai permite que retomemos as nossas vidas. Não se entreguem à dor, ao desespero, à angústia. E Judas, em tom duro, palavras fortes, da pessoa que está vivendo um momento de dor e de sofrimento, Judas olha bem para aquela senhora e diz: afasta-te de mim. Deixa-me padecer neste inferno que não tem fim. Não me perguntes mais nada. Saia daqui, pois a senhora nada sabe do remorso que me agita. A senhora nada sabe da angústia que me consome como fogo ardente. E assim nós ouvimos as entidades que sofrem no plano espiritual. Mas com abnegação, vamos encontrando palavras acolhedoras a essas entidades. E Judas prossegue no seu ataque àquela mulher e diz: nunca a senhora conseguirá penetrar em minha infinita dor. Como nós somos egoístas, né? Sempre achamos que a nossa dor é a maior de todos os humanos. E Judas, eu vou até repetir, Judas diz àquela mulher que ela nunca conseguiria compreender a infinita dor que ele estava sentindo, que ele estava mergulhado. E as lágrimas, ele diz a ela: como sofro, minha senhora. E ninguém pode dividir essa dor, essa angústia, que infelizmente, que lamentavelmente, só a mim pertence. Apenas eu sou o culpado. E a senhora, que tudo ouvia com calma e serenidade, irradiando sua luz de paz, de harmonia, envolvendo aquele homem que sofria a dor profunda da culpa. Apesar da dor da angústia, ela, na sua serenidade, na sua calma, respondeu: meu filho, como é acolhedor, né? Meu filho, percebo o teu sofrimento, percebo a tua luta íntima, percebo a dor que te causa o remorso e a angústia. Mas saiba que aqui estou apenas para falar que Deus é sempre amor. Não importa a situação, não importa o que nós façamos, não importa a condição que nos encontremos, Deus sempre ama, em toda parte do universo. Não importa o que façamos, Ele nos ama. Ele nos fez com amor, por amor, para que um dia possamos também amar. Saiba que pela bondade e pela misericórdia, o nosso Criador jamais condenou ou condenará qualquer um dos seus filhos. Não importa o que cada um tenha feito, ele perdoa,
Ele sabe que estamos aprendendo, que ainda somos frágeis. Então ele perdoa. E eu venho até você como mãe. Venho como mãe que sai em busca do filho amado que se perdeu, que desapareceu em meio aos difíceis caminhos da vida. Do filho que se perdeu diante das lutas, abandonando-a, fugindo do combate, fugindo da vida. Tenha paciência consigo mesmo, porque a dor e a prova, neste momento, estão te visitando. Você precisa perdoar a si mesmo para recomeçar a sua jornada. Saiba que, pela misericórdia do nosso Criador, em breve, Ele permitirá uma existência nova tua na carne. Você vai nascer de novo, em outra família. Você terá outra oportunidade para prosseguir no teu caminho de aprendizado, no teu caminho que um dia vai te levar à luz e vai te levar ao amor. Não se sinta sozinho, tampouco desprezado. Aqueles que ouvem, não se sintam sozinhos, nem desprezados. O Pai e Jesus sempre estão conosco. Após ouvir tudo aquilo, Judas, que estava muito nervoso, interrompeu aquela senhora aos gritos. E suas palavras tinham um tom rude, cheio, palavras irritadas, cheias de irritação. E ele diz: Mãe? Não quero ouvir falar de mãe. Depois de me enforcar num galho de figueira, depois de acordar na dor, neste inferno que estou enfiado, depois de não conseguir fugir da verdadeira vida, que é espiritual, em meio a tudo isso, fui procurar consolo, sim, nos braços de minha pobre mãe. Que responsabilidade os pais têm com seus filhos. E a minha mãe, quando me viu, teve medo dos meus sofrimentos e rapidamente expulsou do seu convívio. Então, nobre senhora, por favor, não me fale de mãe, nem me fale de amor. Isso não existe. A mãe não me receber, minha mãe, eu sou apenas um ser solitário, um ser sofredor. Mas a senhora, como os nobres espíritos são, cheios de amor, a senhora retomou a palavra, mais doce ainda, e disse: Por mais que me recuses, Judas, não irei me alterar, pois eu te amo. Tenho você como um filho e quero te ver feliz. Ah, Judas, meu filho, o teu coração será limpo,
ele será limpo pelas águas do esquecimento. Uma nova existência chegará para você cheia de esperança. Eu cuidarei de ti. Eu mesma te levarei e conduzirei ao regaço de outra mãe. Judas iria nascer novamente, junto a uma mãe que pudesse amá-lo com o amor de mãe. Por enquanto, meu filho, pensa nisso e descansa. E a nobre senhora o envolveu com o seu magnetismo de profundo amor. E Judas começou a sentir aqueles fluidos, aquele que para ele era um bálsamo que suavizava feridas abertas, porque a dor que ele sentia era como fossem feridas abertas. E aquilo o reconfortava. E aos poucos ele foi esquecendo da dor que o acometia. Parecia que ele estava saindo de um pesadelo. E pela primeira vez ele faz uma pergunta com palavras mais calmas e diz: Quem és, nobre senhor? Quem é que fala assim comigo? Com tanto carinho, com tanto acolhimento, com tanto amor, sabendo que eu sou o traidor de Jesus. A senhora, acaso é uma mulher divina? Acaso é uma mulher que vem de Deus, irradiando o amor? Acaso é um anjo celestial, envolto em luz? E a senhora percebe que aquele é o momento. E olha nos olhos de Judas. E diz: Eu sou Maria, a mãe de Jesus. E Judas começa a compreender que há um outro caminho, que ele precisa conhecer, o caminho do amor. Maria, aos que não sabem, ela administra no mundo espiritual, a mais elevada hierarquia da Terra, um grupo que atende sofredores no extremo, que buscam consolo, orientação após a morte do corpo físico. E ela continua a velar por todos nós, como fez com Judas. Então, nunca devemos nos sentir sozinhos. Alguém que se sentir assim, busque Maria, busque a Nossa Senhora, busque a Mãe de Jesus e de todos nós. Essa lição está num livro que se chama Momentos de Ouro. O capítulo chama Retrato de Mãe. Foi psicografado pelo Chico Xavier e esse livro tem vários autores espirituais. Então, pais, mães, que pensemos bem nos nossos papéis tão importantes. E todos nós, filhos, pais, seja lá o que for o nosso papel nessa vida, nunca nos sintamos sozinhos.
Sempre alguém está a velar por nós. É o que essa lição nos mostra. Muita paz a todos. E com os nossos corações balsamizados por essa mensagem tão consoladora, por essa certeza absoluta do amparo que cada um de nós recebe. Nós vamos envoltos nas vibrações amorosas da Mãe Santíssima, sentindo o amor extremado de Maria por cada um de nós, nos unindo a essa equipe espiritual e também retribuindo com o nosso amor. E nesse momento, Mãe Santíssima, que cada um de nós, que somos ainda um vagalume, mas que na escuridão é capaz de iluminar e de mostrar o caminho. Que juntos nós possamos endereçar o nosso amor ao nosso planeta. Que haja amor nos corações, que haja esperança, fé, respeito, discernimento e despertar para o Evangelho. Vamos acolhendo principalmente esses corações que no auge do sofrimento, da angústia, não vem solução a não ser tirar a própria vida. Vamos vibrando para que essas pessoas recebam a nossa vibração de força, que elas possam perceber as equipes socorristas de Maria indo ao seu encontro. Que aqueles, Senhor, que convivem com essas pessoas também possam ser tocados e consigam observar, enxergar as necessidades dessas criaturas e levar a elas a esperança, o bom ânimo, a certeza do amparo e a certeza de que todas as dificuldades passam e de que há solução para tudo. Vibremos muito amor a toda a região do plano espiritual que abriga esses corações sofridos. Que nesse instante o nosso amor se una ao amor de Maria. E que pelo menos um irmãozinho possa despertar e ser socorrido desses momentos de tanta dor, de tanto sofrimento. Vamos vibrando para que a mensagem do Evangelho de Jesus seja propagada, para que assim a humanidade tenha essa força, a coragem e o bom ânimo de enfrentar as vicissitudes, os desafios, com muita força, na certeza de que não estamos sozinhos. Que cada um de nós sinta, nesse instante, o amparo dessas falanges de amor, acolhendo a cada um de nós em nossas necessidades. Que sintamos o abraço de Jesus e que possamos permanecer envoltos nessas vibrações de fortalecimento. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.